Dia do Meio Ambiente. Confira as dicas para ter uma horta no apartamento. Seminário Mulheres e Guerras discute a condição feminina em meio a conflitos violentos. Troféu Gestão premia alunos com destaque acadêmico e profissional do curso de administração. Mostra foto literária retrata os desejos humanos em imagens. Índice de desemprego cresce e atinge números alarmantes no país. Você confere esses e outros destaques nesta segunda-feira, 5 de junho. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Começamos o programa de hoje com as novidades da PUC Minas. É isso aí. Confira os destaques da universidade na nossa agenda. Feira de trocas de produtos, serviços e conhecimentos vai ser realizada no campus Coração Eucarístico. A atividade é aberta ao público em geral e as pessoas podem levar o que desejarem compartilhar. A feira acontece nesta quarta-feira, dia 7, a partir das 14h, na sede do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC Minas, Avenida Itaú, número 525, bairro Dom Cabral. O evento conta também com participação de um professor da Universidade de Huddersfield, no Reino Unido. Não é necessário confirmar presença antecipadamente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data para refletir sobre a nossa responsabilidade com a preservação da natureza. E o mais interessante é que nós podemos colaborar com ações simples, até mesmo dentro de casa. É verdade. Uma horta, por exemplo, pode ser facilmente plantada em um apartamento. Quem dá mais detalhes sobre essa boa ideia é a Alexa Simon. Oi, gente, vocês sabiam que pode ter horta em casa? Pois é, e hoje eu saí da TV e vim aqui pra essa natureza linda para aprender um pouco disso. Eu tô aqui com o seu Dásio Vilela, ele é engenheiro agrônomo há 45 anos e ele vai ensinar a gente a fazer uma hortinha, né, seu Dásio? Boa tarde. Boa tarde. Para fazer uma horta em pequenos espaços, porque hoje a população, a grande parte da população de Belo Horizonte e das grandes cidades mora em apartamentos. Então, isso aqui é mais dirigido para esses pequenos espaços. Para você plantar uma horta no apartamento, você tem que ter, em primeiro lugar, sol. Sol é a fonte de vida. Sem sol, a planta não desenvolve. Depois, você tem que ter uma terra de boa qualidade para que a planta possa desenvolver. Depois, também é importante que você tenha uma boa semente que vai germinar e dar continuidade ao plantio. Põe o substrato numa bandejinha. Essas bandejinhas comuns. De isopor? Pode ser de isopor? Pode, não precisa ser furado, né? Você põe isso aqui. Aí você vem aqui, você pega a semente. Depois, então eu venho aqui assim, ó. Isso é uma técnica que você pode usar para sementes pequenas, né? Então você vem aqui, pega a semente e joga aqui, ó. E por que não precisa ser furado, seu Dásio? Porque ela vai ficar poucos dias aqui. Se fosse um vaso, o vaso é furado. Aí você vem, cobre um pouquinho a coisa. Depois você só firma a mão assim. Manter ela úmida sem encharcar. E você pode deixar no lugar que tenha sol. Então eu plantei aqui hoje. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira, do Dia do Meio Ambiente, ela vai estar igual essa aqui já. E depois que a muda está um pouquinho maior do que essa, aí você pode passar por um vasilhão maior. Você pega essa aqui, vamos tirar essa aqui que já está plantada. Aí você vem aqui, você põe o substrato. Aí você põe um buraquinho aqui e põe a mudinha, está plantado. Aqui é a muda já no ponto de para o vaso ou para o canteiro. Em meio a um mercado de trabalho cada vez mais exigente,
A formação de bons gestores se torna essencial. E os que mais se destacaram nessa área, formados pela PUC Minas, foram premiados em mais uma edição do Troféu Gestão. Confira como foi o evento, promovido pelo curso de administração da PUC Minas Contagem. O Troféu Gestão do curso de administração da PUC Minas Contagem chegou a mais uma edição. A solenidade homenageou alunos, ex-alunos e funcionários que tiveram destaque durante o ano de 2016. A iniciativa surgiu em comemoração aos 15 anos de existência do curso. A ideia era justamente comemorar os 15 anos e também, anualmente, a gente relembrar a comunidade acadêmica qual é a missão do curso de administração da PUC Minas aqui em Contagem, né? Então é um momento que a gente recorre, que a gente fortalece a missão do curso e fazer um reconhecimento, e todo mundo gosta de um reconhecimento, né? Destaque acadêmico, funcionário destaque, melhor monografia, projeto de extensão e sucesso profissional. Essas foram as categorias do Troféu Gestão 2017. O estudante Igor Almeida, por exemplo, se destacou pela prática extensionista. Eu participei do programa Espaço Dignidade e Cidadania, né? Eu participei do 2º ao 4º período, foram 3 semestres, foi 1 ano e meio na minha estadia no projeto. E foi um projeto em que nós focamos muito a área da administração, principalmente voltada a oficinas para os adolescentes que nós trabalhávamos, voltadas a marketing visual, a oficina de Excel, para eles poderem ter um pouco do conhecimento sobre essas ferramentas que o administrador usa. E foi uma estadia, foi muito bom, o projeto de extensão também, foi bem gratificante. A novidade deste ano foi a instalação de um conselho consultivo formado por ex-alunos. A ideia é compartilhar experiências de mercado e ajudar o curso a se atualizar. A ideia é que eles participem conosco no curso e nos auxiliem no pensar, estar sempre pensando e repensando o curso e dando um feedback como que eles acham que como que deve ser um curso, qual deve ser a eficácia de um curso de administração, no caso da PUC Minas. O ex-aluno Carlos Antônio atua na área do esporte. Ele é presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem de Voleibol. Eu entendo que o esporte é uma carreira, é uma possibilidade muito grande para todos os administradores, já que ele virou um grande negócio no Brasil. Então necessita de excelentes gestores e excelentes líderes. O troféu também coroou o sucesso do curso de administração da PUC Contagem. A universidade forma profissionais diferenciados para o mercado de trabalho. Isso é importantíssimo para o cenário brasileiro, marcado pela fragilização do poder público. São pessoas que, no campo ético, no campo moral, no campo da competência e das habilidades na gestão, elas levam para as instituições públicas e privadas e públicas, né, na realidade, essa marca da PUC Minas, que é muito importante, que nós acreditamos que seja uma das condições sine qua non para que possamos sair desse estágio que nos encontramos. A história da humanidade sempre foi marcada por conflitos violentos, que ainda deixam marcas na sociedade. E com o objetivo de compreender melhor as questões sobre as guerras, a PUC Minas promoveu um encontro para debater a condição da mulher em meio aos conflitos. A equipe da PUC TV acompanhou o seminário Mulheres e Guerras, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas. Veja na reportagem. O seminário foi realizado pelo Grupo África e Brasil, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas e pelo Grupo de Estudos de Guerra e Literatura da UFMG. A nossa parceria se deveu ao fato de que ainda há poucas pesquisas, inclusive teóricas, que tratam da guerra. E no caso do recorte feito para esse ano, mais ainda em relação à participação das mulheres nas guerras. Apesar de a participação delas ser registradas desde a antiguidade, a questão é a maneira como se pensa teoricamente a participação dessas mulheres. E a literatura tem um papel fundamental nesse sentido, pela maneira como ela registra os olhares femininos sobre a guerra, seja por meio das escritas de mulheres, seja por meio da maneira como elas são retratadas, encenadas na literatura, mesmo quando se trata de escritas masculinas. Na programação do seminário, vários debates, palestras, mostras de documentário e até mesmo alguns testemunhos. Eu vou falar sobre uma mulher angolana, uma heroína
revolucionária através da publicação das suas cartas, correspondência e do seu diário, como ela via, como foi a guerrilha em Angola, como ela viu o mundo nos anos 50, 60. Durante o encontro, também entrou em pauta um assunto que se mantém atual nos centros urbanos. O tema central é pensar os conflitos no Brasil, os conflitos que a gente vê nos grandes centros urbanos como guerra civil. E aí eu estou falando do tráfico de drogas, né? Essa guerra ao tráfico, que na realidade ela é uma guerra dupla, porque é uma guerra tanto ao que é normalmente chamado de crime organizado, mas é uma guerra à população mais pobre do país e especialmente a população negra. Eu vou falar disso nesse ponto, mas a partir da representação ficcional também, para mostrar o reflexo, como que a representação ficcional na narrativa, no romance, no cinema e na TV repete o que acontece na realidade, o que inclusive é o ponto de vista jornalístico que é vendido essa guerra. A visibilidade, a participação da mulher em situações em que historicamente ela foi colocada um pouco que à parte delas. Associa-se pouco a presença da feminina à guerra. Sempre que se fala de guerra, de situações de violência, a mulher aparece em papéis muito tradicionalmente classificados. A mulher, na maior parte das literaturas e da história, não é considerada um ser importante, é sempre uma figura que é deixada para trás e tem lugares um pouco estereotipados, e ela, o que está discutindo hoje é essa diferença, mostrando como ela não é bem esse personagem. Ela tem papel fundamental, seja em guerra de guerrilha, seja em guerra convencional, e não fica na chamada retaguarda, cuidando dos feridos, da cozinha, não. Ela pega em armas, ela vai, ela luta, e é importante mostrar que a mulher tem um papel importante na sociedade. A temática dos desejos tem sido estudada por vários cientistas que tentam entender os impulsos do ser humano. Para colaborar com a discussão sobre o tema, os alunos de Publicidade e Propaganda da PUC-Minas criaram a mostra fotoliterária Descontrole. Quem vem à biblioteca da PUC-Minas pode encontrar a literatura transposta em fotografia. É a proposta da mostra fotoliterária Descontrole. Além das fotos, você também encontra releitura de obras literárias, como A Menina que Roubava Livros, 1984 e Comer, Rezar e Amar. Tudo isso aqui na galeria da biblioteca. A ideia é mostrar para eles que as matérias, que o curso não é desconectado, né? Que uma coisa que eles aprendem em uma disciplina, ou que eles descobrem em uma disciplina, eles podem cruzar com outras, né? O mercado não tem mais uma divisão de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, como existiu uma época, né? Hoje você tem profissionais que são multidisciplinares mesmo. O tema desta edição da mostra fotoliterária é o desejo. A ideia é mostrar que todo desejo vem de uma falta, uma lembrança do passado. A professora Júnia Carvalho explica o que os alunos desenvolveram na disciplina dela. São 32 alunos que se reuniram e foram divididos em grupos, e cada grupo, então, trabalhou com um livro, uma obra literária, e o tema era desejo, que foi um tema que eles mesmos escolheram. E a partir desse livro que cada grupo leu, eles desenvolveram um texto literário, uma releitura, né, da obra lida, e isso dentro da minha disciplina. A mostra fica na biblioteca da PUC-Minas até o dia 10 de junho. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos ter destaque para os altos índices de desemprego no país. É isso aí. Recebemos no estúdio a professora Tânia Teixeira, do curso de Ciências Econômicas da PUC-Minas. Não sai daí que a gente já volta. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O índice de desemprego teve alta de 23% nos últimos 12 meses e reflete a grave crise econômica vivida pelo país. O Espaço PUC foi a campo para saber o que os estudantes da universidade pensam sobre o terrível momento da economia brasileira.
De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, na última quarta-feira, a taxa de desemprego aumentou em 13,6% no Brasil, alcançando aí 14 milhões de brasileiros. Vamos conversar com algumas pessoas para saber a perspectiva delas para o futuro. Como eu estou no primeiro período, então falta um bom tempo para eu poder formar ainda, né? Então eu espero que daqui a alguns anos tenha melhorado. Eu estou deprimida com o Brasil porque eu não vejo perspectiva, né? Uma vez que parece-me que o povo, né, a população não compreendeu ainda a profundidade do que está acontecendo. Dá para ter esperança porque eu ainda estou no segundo período, então pode ser que, né, ao longo desse tempo ainda dê uma melhorada na situação, mas a gente sabe que vai ser difícil. Qual que vai ser o meu papel social que eu vou ocupar, sendo que está tendo tanto esse problema de desemprego e tal. Então é uma realidade assustadora. A gente está passando por um momento difícil, né, no país e tal, mas eu acho que as perspectivas são boas, sim. Eu acho que a demanda para psicólogos está crescendo bastante. Eu estou esperançoso que ano que vem vai ter eleição e tudo. Eu estou na esperança que vai organizar tudo com as próximas eleições. Eu acho que lá fora é competência. Os números do desemprego no país são realmente preocupantes. Para conversarmos sobre os efeitos dessa situação para a economia brasileira, recebemos no estúdio a professora Tânia Teixeira, do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas. Boa tarde, professora. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada pelo convite, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Sempre bom tê-la conosco também, Obrigada. professora. Bom, para a gente começar, a que a gente pode atribuir esse aumento do número de desemprego no país? É a queda, né, do produto interno bruto e as dificuldades que o país tem enfrentado, né, em relação à dívida interna e aos problemas políticos também, geram uma instabilidade grande no nosso país, né? Mas, independente disso, a gente já observava uma queda do nosso produto interno bruto antes dessa crise. Então, nós estamos vivendo um momento em que a economia brasileira reflete as crises que o capitalismo está enfrentando desde 2008. Né? Nós estamos enfrentando isso tardiamente, né, em relação a esses outros países, mas nós estamos dentro da crise, né, que é brasileira e é mundial. Sim, como foi falado na reportagem, né, a gente tem eleição presidencial no ano que vem. Isso pode, de alguma forma, modificar o cenário econômico também? Eu acho que uma eleição presidencial, né, se tivermos uma eleição direta, onde que haja participação da sociedade, uma redefinição das políticas econômicas que realmente privilegiam o retorno do crescimento econômico, eu acho que isso é um grande motor do sistema. No entanto, nós temos que ver também a nossa capacidade efetiva de retomarmos o produto interno bruto e a renda, né, nacional, com a crise que está assolando o mundo, né? As maiores economias do mundo estão vivenciando momentos críticos, com exceção da China, que teve uma retração, mas ainda é a que continua crescendo, né, a taxas maiores no mundo, né? Então, quando eles ainda estão criando empregos lá, mas não no mesmo ritmo que criaram há 2 anos atrás, por exemplo. Né? Sim. Aqui no país a gente também percebeu na semana passada, né, que houve também um aumento do número de pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada, né? Então, aumento do número de empregos informais. Que tipo de consequência que isso pode gerar para o país? Olha, o Brasil foi sempre o mercado de trabalho brasileiro sempre foi marcado pela informalidade, né? Nós tínhamos 45% da força de trabalho na formalidade e o resto estava na informalidade. Nos últimos 10 anos houve um crescimento do trabalho formal, em função da própria política ativa de geração de empregos formais. Né? Agora, com essa crise, você observa que a informalidade retorna e certamente que ela é maléfica, sim, para as famílias, né, que perdem poder de compra com relação aos salários e também a segurança no trabalho, né, a seguridade social que é deixada de lado com as relações informais. Agora, essa é uma questão muito importante, sabe por quê? Porque a proposta é informalizar todo mundo, terceirizar todo mundo, então nós estamos vivendo um momento de grande desafio, né? Porque nós sabemos que as pessoas que trabalham com carteira assinada, que têm direitos trabalhistas assegurados, legais e constitucionais, elas tendem a ter uma condição de vida melhor do que aquelas que vivem numa situação de precariedade.
Sim, e quais são os setores da economia brasileira que hoje estão mais dando emprego? De acordo com os estudos recentes que foram feitos, o setor da indústria química e de farmácia, ou farmacêutica, é o setor que tem mantido níveis de emprego, né? Seguido das áreas financeiras, e é interessante, é uma época de grande crise, o setor financeiro, né? O analista financeiro, a área o comercial também, tem sido demandado. Né? Então, tem crescido essa procura por esse profissional. Né? E nós vamos observar também que a atividade ligada aos setores da indústria tradicional, eles perderam muitos postos de trabalho. Então, a gente está tendo um problema aí sério no que se refere à retomada do setor da indústria. Né? Porque não é só um problema de uma crise de curto prazo. Isso tem a ver também com o processo de competição, de competitividade e da própria reorganização econômica internacional, que coloca o Brasil numa posição hoje não muito confortável. Sim, são 14 milhões de desempregados no país hoje, né, professora? Sim. Quais as principais alternativas para essas pessoas poderem organizar as finanças? Olha, creio que o trabalhador que está no mercado formal e que foi demitido, ele ainda tem alguma sustentação, como seguro-desemprego, como a possibilidade de fazer um curso de qualificação, de capacitação para se adequar às vagas, né? Ou então ele também tem que ser mais, como ele tem acesso ao FGTS também, ele tem que conseguir fazer algum nível de poupança, mesmo com todas as dificuldades, para até que ele encontre outro posto de trabalho. Agora, as pessoas que estão no mercado informal, muitas delas já estão atuando na atividade como no mercado de economia solidária ou trabalhando por conta própria, né? Tem gente que fala assim, não existe trabalhar por conta própria. Existe sim, existe aquele que é autônomo, não por uma decisão pessoal, mas sim pela própria condição. Porque todas essas pessoas que estão desempregadas, elas podem interagir no mercado informal, né? Sim, e a lei de terceirização que foi aprovada há pouco, professora, de que forma que ela também pode impactar nesse cenário? Ela ainda não foi aprovada, ela está ainda em trâmite, mas ela foi aprovada na primeira instância, né? Ela pode impactar todos os empregos que são considerados empregos formais, porque pode gerar informalidade em todas as áreas, em todas as atividades econômicas. E isso geraria uma insegurança no emprego para todas as profissões, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras. Creio que essa não é a melhor alternativa para que a gente possa crescer e desenvolver economicamente e socialmente. Mas essa questão aí, espero que a sociedade brasileira possa interferir e criar mecanismos para que nós possamos retornar ao crescimento sem reduzir o poder de compra dos salários e a insegurança social que isso geraria. Sim, o Banco Central também divulgou hoje o Boletim Focus, né, dizendo que a previsão para o PIB de 2017 no Brasil é de um aumento de 0,50%. Como que a gente pode ter essa previsão de alta, mesmo com o desemprego aumentando aqui no país, professora? Creio, inclusive, essa questão, né, que o Boletim Focus divulga, e eu também tenho uma previsão do Fundo Monetário Internacional, que a previsão é que nós vamos crescer 0,2%, quer dizer, chegaremos a 1,7% em 2018. Então, acho até que essa expectativa do Boletim Focus é mais exitosa do que a do próprio Fundo Monetário, né? Ainda bem. Mas eu acho que esse é um crescimento irrisório quando você pensa numa população de 14 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho e uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Né? É um crescimento ínfimo, mas ele pode ser atribuído, inclusive, à nossa capacidade produtiva voltada para o setor externo, que é uma saída que nós temos agora. Professora, o nosso tempo está quase chegando ao final, mas qual que é a dica para o trabalhador que hoje está desempregado? Eu creio que se ele for jovem, né, porque aí a gente tem que pensar no tipo, né, dos trabalhadores, se ele for jovem, que ele invista em novas qualificações, que ele consiga estudar áreas, destinar horas de estudo para a área focada em novas tecnologias, né? Idiomas é fundamental também,
né, para que ele possa conseguir outra recolocação, que o setor serviço tende a empregar mais. Agora, se ele é um trabalhador adulto que vem da atividade industrial ou agrícola, ele vai ter mais problemas, sim, para encontrar trabalho, porque há uma queda da produção industrial significativa, né? Então, ele tem que investir também em capacitação. Sim, é o único meio que ele vai encontrar. Aí vai depender muito da capacidade que a pessoa tem, do nível de educacional e de formação que ela tenha, né? Ou então também aceitar trabalhos que não sejam tão remunerados como os anteriores, que isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Mas, às vezes, é melhor você estar num posto de trabalho, pode garantir que você esteja em outros depois. Verdade. Tá? Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e os esclarecimentos sobre o assunto. Tá, eu que agradeço mais uma vez sobre essa discussão, né, sobre o mercado de trabalho, sobre esses impactos, e a gente deseja que a sociedade brasileira encontre um caminho para o desenvolvimento humano, né, e social. Sem dúvida. Obrigada. Obrigada. O Espaço PUC de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar participando com a gente. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br ou entre em contato pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia. Até lá. Tchau, tchau.